Quando falamos de jogo de Dragon Ball, na cabeça de muitas pessoas vem na hora Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, o mais amado pelos novos fãs. Quem é mais velho na franquia sempre vai lembrar de Advanced Adventure ou da série Budokai, mas o jogo mais mitificado da história de Dragon Ball provavelmente é o Budokai Tenkaichi 3. O que muitas pessoas preferem ignorar ou simplesmente não se importam muito por acharem o terceiro jogo perfeito é que, bom, se você está jogando Budokai Tenkaichi 3, isso significa que pelo menos dois jogos foram lançados antes dele. E o vídeo de hoje é justamente sobre esses três jogos, falando sobre como eles eram e sobre como talvez a sua memória sobre eles seja melhor do que o que eles realmente ofereciam. Em 22 de março de 2005, foi lançado para PlayStation 2 o que vinha a ser um dos jogos mais odiados de Dragon Ball em todos os tempos: Dragon Ball Sagas. É um jogo lento com gráfico ultrapassado para a época, que rushava quase todas as lutas de Dragon Ball e parecia um jogo de PS1. Mas ele foi lançado no mesmo ano que Devil May Cry 3, então não tem desculpa para ele ser tosco. Inclusive, a empresa que desenvolveu essa lástima do mundo dos jogos é a mesma que faz os jogos da Disney e fez o jogo da Hannah Montana. Então aí você já vê mais ou menos o nível. Então a imagem de jogos de Dragon Ball estava meio manchada. Era necessário algo que tirasse esse gosto amargo da boca dos fãs e o mais rápido possível. Por isso, em 6 de outubro de 2005, no mesmo ano, foi lançado para PlayStation 2 Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1, um jogo de luta mais casualzão com foco simplesmente em você trocar porrada no modo livre com seu amiguinho. O jogo contava a história padrão de Dragon Ball Z, mais algumas histórias dos filmes e algumas histórias únicas. Você clicava na história, recebia uma introdução, o pau comia e dali para outra. Uma coisa interessante desse modo história é que as sagas padrões, Saiyajin, Freeza, Cell e Majin Buu, já eram desbloqueadas. Então se você quisesse começar o jogo pela saga Buu e terminar pela saga Freeza, não tinha problema nenhum. E, bom, não é como se a história de Dragon Ball fosse novidade para alguém em 2005, então para mim esse ponto não faz diferença nenhuma. O que me incomoda nesse jogo é a mesma coisa que me incomoda em Naruto Storm 1. Antes das lutas, o jogo te dá uma condição que você deve cumprir. Em Naruto, podia ser finalizar a luta com um Ultimate Jutsu. Aqui, às vezes a condição é simplesmente sobreviver durante o tempo estipulado pelo game, mas você é obrigado a seguir essa regra, senão você não avança. Então, imagina a seguinte situação: você está usando o Gohan para enfrentar, sei lá, o Nappa, e a condição para avançar é simplesmente permanecer vivo até o tempo acabar. Mesmo que você ganhe a luta, mesmo que você consiga derrotar o Nappa, o jogo não te permite avançar porque você não esperou o tempo acabar. Isso acaba resultando em lutas sem graça, cara, porque quando a gente luta e a condição é simplesmente esgotar o tempo, a gente sabe que matar o inimigo ou não faz diferença nenhuma. Então o que que acontece? Você só fica fugindo pelo mapa para não perder muita vida, não correr risco de morrer, e também porque se você matar ele, você não vai avançar no game. Tirando esse pequeno grande detalhe, o modo história é bem completinho, tem várias lutas nesse primeiro jogo que lá no terceiro não acontecem. Mas a gente fala disso um pouco mais pra frente. Por ser o primeiro jogo, Budokai Tenkaichi 1 tem um monte de problemas que nem são um problema de verdade, são só uma escolha mal feita dos desenvolvedores que lá na frente seriam resolvidos. Como o fato de você não conseguir se transformar no meio da batalha, ou os controles serem meio duros, ou até o fato de você ter personagens com o mesmo set de habilidades na cara dura, tipo o Goten e o Trunks. Esse jogo também tem o mesmo problema de Assassin's Creed 1. Se ele for o primeiro jogo que você jogar da série, ele é muito bom. Você provavelmente vai gostar e vai ficar jogando os outros depois e você vai acabar percebendo como a franquia evoluiu muito. Tá, nem tanto. Mas enfim, o problema é que a maioria das pessoas começa a jogar pela sequência. E aí, quando você volta para o primeiro jogo, você percebe como ele é um jogo extremamente limitado comparado com o primeiro que você jogou. Apesar dos defeitos que eu citei serem considerados defeitos graves hoje em dia, que a gente já tem no 2 e no 3 como consertados, na época o jogo foi muito bem recebido, garantindo facilmente a continuação que, novamente, assim como Assassin's Creed, pega tudo que o primeiro jogo fez de ruim, joga no lixo, pega tudo que ele fez de bom e melhora muito mais. Em 5 de outubro de 2006, foi lançado para PlayStation 2 e posteriormente para Wii, Dragon Fucking Ball Budokai Tenkaichi 2. Provavelmente o jogo que eu mais me diverti jogando dos três. Seja pelo Gotenks gritando Peanut Butter Jelly Time depois de morrer,
ou a número 18 chamando a Zanguia de vadia depois dela dar em cima do Kuririn. Isso acontece. You man's kinda cute. Skank. Budokai Tenkaichi 2 é uma grande evolução quando falamos de jogabilidade e modo história. Aqui nós temos um modo história ainda mais completo que contém até umas sagas What If, que é o IC, né? Aquela série que eu faço também. Elemento que seria colocado novamente no Budokai Tenkaichi 3. Mas apesar de mais de 100 personagens jogáveis, ser um jogo com mais combos, mais rápido e um pouco mais dinâmico, ter adicionado elementos que não tinham no primeiro jogo, tipo se transformar no meio da luta e ter outras opções de roupa, o jogo infelizmente não acrescenta novos modos de jogo, continuam os mesmos do jogo passado. Isso é um ponto negativo para toda essa trilogia. Em 3 jogos, eles não pensaram em absolutamente nada para se adicionar de novo no jogo, além de personagens, cenários, etc. Nem um mísero modo de jogo. O máximo que nós temos são melhorias nos modos que já existem. Mas em compensação, cada aspecto da gameplay ficou bem melhor. Eu lembro de uma luta em particular do Budokai Tenkaichi 1 que eu sempre tive dificuldade de passar. Se trata da luta entre Kid Trunks e Mr. Satan no torneio de artes marciais. Mas me deixa contextualizar para quem nunca jogou. No Budokai Tenkaichi 1 é muito complicado escapar das técnicas que envolvem um personagem avançando na sua direção, tipo o Kaioken. Bloquear não é uma alternativa porque é praticamente imbloqueável. Fugir também não, porque o alcance da técnica deve ser infinito, aquela porra. Então você tem que acertar um momento muito específico onde ele está quase te atingindo e você teleporta para o lado. O problema é que, para uma criança de 9 anos que não entende as mecânicas do jogo, isso fica muito difícil. Então, quando o round começava, antes mesmo de eu travar a mira no Mr. Satan, porque no 1 e no 2 você tem que travar a mira manualmente, o personagem já me dava um golpe. Depois que eu levantava, ele imediatamente dava outro, então eu caía para fora da arena e perdia a luta. Foram muitas vezes que isso aconteceu. Até que eu finalmente consegui passar dessa porra e provavelmente foi um dos momentos mais gratificantes da minha história com videogames. Sério, eu tinha um problema real com essa parte. Além de tornar esses ataques defensáveis e com alcance limitado, o jogo implementa uma boa mecânica para Genkidama. Diferente de 90% dos jogos de Dragon Ball onde você só fica spamando o Genkidama igual um retardado, e sim, isso foi uma indireta para os Xenoverse, aqui o Goku tem que reunir energia antes de realizar o ataque. Por mais que ele seja indefensável, é muito difícil você conseguir reunir muita energia, porque você fica muito vulnerável nesse meio tempo. Mas quando você consegue e o planeta é destruído, oh boy, essa é uma sensação muito boa. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 foi um sucesso absoluto. Em um ano onde Naruto Ultimate Ninja fazia sua estreia nos videogames, Budokai Tenkaichi 2 vendeu mais de 1 milhão de cópias e parecia ser o ápice que essa franquia de jogos poderia chegar. Até que nasce ele, o jogo mais mitificado e idolatrado, injustamente em alguns pontos, de Dragon Ball. Em 2007 chegou ao mundo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E eu preciso polemizar para esse vídeo ter graça, tá? Eu gostava muito de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 quando eu era uma criança que ficava fazendo 5 contra 5 com meu primo, ou eu ficava criando histórias inventadas, tipo, imagina que a família Goku enfrenta a família Vegeta para descobrir qual é a família mais forte do universo. Mas hoje em dia eu não consigo ficar nem uma hora direito jogando esse jogo sem parar. E não é porque ele é velho, porque eu consigo jogar o Dragon Ball Infinite World infinitamente, cara. Pegou a piada? Infinite World, infinitamente, tá? Whatever. Mas é porque o Budokai Tenkaichi 3 não tem muito o que fazer. A história é a mais simples dos três. Ele basicamente corta metade de Dragon Ball e coloca só as lutas super importantes. Ele coloca algumas de Dragon Ball e Dragon Ball GT também, além de luta dos filmes e do What If. Justamente as coisas que já tinham nos outros 2 jogos. Só que aqui é tudo bem mais rushado. Enquanto no Budokai Tenkaichi 1 nós treinávamos o Goten, disputávamos o torneio de artes marciais, etc., no Tenkaichi 3 nós lutamos direto contra o Majin Vegeta na saga Buu. Em um ano onde a indústria de jogos recebeu inícios de franquias muito renomadas como BioShock, o primeiro Modern Warfare, Portal, Crysis, Assassin's Creed, Mass Effect e The Witcher, Budokai Tenkaichi 3 parece ser só algo que você joga casualmente com um amigo e pronto, porque se você for, sei lá, antissocial, esse jogo fica meio merda. Se você perguntar para qualquer pessoa que acha Budokai Tenkaichi 3 o melhor jogo de Dragon Ball de todos, o argumento central que ela vai usar vai ser basicamente porque tem muito personagem.
além de argumentos subjetivos, tipo me divertiu ou o clássico, né, marcou minha infância. Quando você ignora a parte pessoal e olha os aspectos técnicos, ele não evoluiu tanto em comparação ao 2, quanto o 2 evoluiu em comparação ao 1. A gente tem mais personagens, mais cenários, mas temos menos história, temos a mesma quantidade de modos de jogo e nós não temos ao número 18 chamando a Zanguia de vadia. Ele é, acima de tudo, um jogo que provavelmente vai te divertir, mas, de novo, não adiciona muita coisa. Na verdade, ele até tira. Talvez o meu favorito ainda seja o Kakarot, por toda a beleza, a jogabilidade fácil e o nível de detalhes que ele traz com ele. O Budokai Tenkaichi 3 tem um lugar no meu coração porque eu passei boa parte da infância jogando ele. E o Budokai Tenkaichi 1 tem o seu lugarzinho no meu coração porque foi ele que deu a engatinhada para que, um ano depois do seu lançamento, víssemos a 18, chamada Zangue de Vadia. É isso. Tchau. Skank.